Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. Estamos aqui com um novo episódio e eu creio que vocês vão amar como um outro pastor também. Esse episódio vai tirar a dúvida de muitos cristãos aí que têm dúvidas sobre o Espírito Santo, né, pastor? Muitas pessoas têm essa dúvida sobre o batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, falar em línguas. Muitas pessoas já perguntam sobre essa questão do batismo do Espírito Santo e até pediram para dar uma aula, para a gente abrir até um programa sobre isso, né? Então, atendendo a voz do Espírito Santo, em primeiro lugar, e atendendo a voz de vocês, nós vamos falar sobre Espírito Santo, para tirar toda a dúvida de vocês. E desde já, eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, ajude esse canal a crescer, a chegar para mais pessoas, para que as pessoas possam aprender essa palavra de Deus e para a gente possa trazer também mais vídeos aqui para vocês, trazer mais pessoas para cá, para a gente conversar sobre a palavra de Deus, contar um testemunho impactante. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixe o seu comentário, curte, compartilha e seja bem-vindo ao nosso programa. Pastor, olha só, antes de eu perguntar ao pastor aqui para a gente entrar no assunto, eu quero pedir desculpa para vocês, para todos vocês que essa demora de vídeo, está saindo vídeo, não está saindo vídeo direto, porque por causa do horário do meu trabalho, que mudou um pouquinho, né? Aperta um pouquinho, e também a gente agora vai dar uma sequência de vídeo, que agora Deus preparou esse tópico para a gente, né, pastor? Sobre o Espírito Santo. O outro já acabou, mas para você assistir desde o início, tá aí no nosso canal. Vá lá no início, a carta de Efésios, acompanha tudo direitinho, não vai sair de lá não, tá bom? Então acompanhe nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude esse canal a crescer, a gente bater uma meta aí de passar de 10 mil, 100 mil inscritos, para que essa palavra possa se espalhar para o mundo todo, né, pastor? Então vamos voltar com o assunto, pastor. Espírito Santo. Antes, fica à vontade. Bem, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina que gera muitas polêmicas, ou seja, uma doutrina, eu vou confessar que é uma doutrina difícil de se entender, de se explicar. É uma doutrina que tem muita controvérsia, é uma doutrina que tem muitas dúvidas da parte até mesmo dos cristãos. Então eu peço a todos vocês aí que peguem o caderno aí, anotem o meu estudo aqui, tudo que eu vou falar está aqui no meu caderno, a caneta, o caderno aí, e vamos falar sobre esse tema, doutrina do Espírito Santo. É um assunto que vai durar várias páginas. É um assunto que não é assim com um piscar de olho. É um assunto que tem que ser minuciado, é um assunto que tem que ser estudado, é um assunto que vai durar alguns episódios. Eu sempre tenho que falar, Deus me colocou como professor de teologia, não é para atropelar as palavras, não é para de maneira alguma confundir as pessoas que assistem. Os meus ensinos é devagar, os meus ensinos é explicativo, os meus ensinos é que as pessoas entendam. Não adianta eu vir cá falar do Espírito Santo, falar que o Espírito Santo é um simples estudo e deixar muita dúvida. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira. Eu trabalho de forma explicativa. Então essa doutrina do Espírito Santo vai durar algumas páginas, alguns episódios. Então tem que ter paciência, tem que meditar na palavra, tem que acompanhar. Então eu peço a vocês aí que anotem tudo tem que ter um princípio, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Se não tiver princípio, meio e fim, não funciona. Não funciona. Estudo bíblico tem que ter começo, meio e fim. Não adianta eu tentar pegar o fim e colocar o fim, começar a pregar, começar a dar um estudo sobre o Espírito Santo
e não tiver o começo, a origem, as pessoas ficam sem fruto de entendimento. Então vamos lá. A doutrina do Espírito Santo. Eu tenho falado, vou falar de novo. É uma doutrina que traz muita controvérsia, é uma doutrina de difícil interpretação. É uma linha que defende que o Espírito Santo ele é uma força de Jeová, ou seja, ele é uma força ativa de Deus, ou seja, Deus Pai, o Espírito Santo é uma força do Deus Pai. Essa é uma doutrina até pregada pelos testemunhos de Jeová. Essa é uma doutrina. Existe também outras doutrinas dizendo que o Espírito Santo é uma forma do Espírito expressar Jesus, ou seja, Jesus e o Espírito é um só. Mas a linha de pensamento, a linha teológica que eu defendo, que é que nós precisamos de muita unção, que nós precisamos de estar com nossa mente, com o coração ligado para poder entender isso. Que Deus é um ser triuno. Primeira coisa para se explicar sobre o Espírito Santo, nós temos que identificar que o Espírito Santo é um ser. Quando o senhor fala Espírito Santo é um ser, só para a gente entender, qual o significado? Senhor? Uma pessoa. Ele é uma pessoa, um ser. Mas para distinto. Entender assim, com mais clareza, tem pessoas que entendem mesmo, é uma pessoa. Aí tem pessoas que vão pensar que o Espírito Santo tem um corpo físico. Como o senhor fala, quando o senhor fala assim que o Espírito Santo é um ser, uma pessoa, o que é para gente? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que identificar é que o Espírito Santo é um ser. Que ele é uma pessoa. O que é isso? Vamos explicar a questão do Deus triuno. Porque vamos lá. A maioria dos evangélicos, a maioria dos teólogos, a maioria de pastores, eles não conseguem explicar a questão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, primeira coisa, ele se apresenta como um ser pessoal, uma pessoa. Então, o primeiro versículo que eu vou chamar a atenção é João 1,32. Eu até pulei que é o versículo que eu te dei aí, mas vamos voltar nele, vou marcar aqui, vamos lá. João 1, Evangelho de João 1,32. Anote aí. João 1,32. Vamos lá. João 1,32 está escrito assim, ó. É uma declaração de João Batista, o profeta. João Batista diz assim, ó. Vamos pegar o 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, está falando a respeito de Jesus. Vim eu, por isso, batizando com água. Verso 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Vamos lá. João Batista estava lá no Rio Jordão batizando. E de repente apareceu Jesus para ser batizado. E um dos sinais que João ia ter para saber se Jesus era o Messias é ver o Espírito de Deus descendo sobre o Messias. Só que o Espírito de Deus, ao descer sobre o Messias, ele não desceu numa forma em que João não visse ocular. João viu o Espírito Santo descendo em uma forma corpórea, em uma forma de uma pomba. Não que aquele vulto que descia sobre Jesus seria uma pomba, mas como se fosse uma pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. A expressão de uma forma corpórea significa que ele veio de uma forma
pessoal ocupando espaço para descer sobre o Messias. Então, João 1,32, o Espírito Santo ele desce em uma forma corpórea. O que é corpo? Corpo é tudo aquilo que ocupa espaço. Corpo é tudo aquilo que ocupa espaço. Então ele desceu numa forma corpórea, e a sua manifestação espiritual, o seu poder, o seu mistério espiritual, ele desceu numa forma para que João visse que ele era uma pessoa. E ao descer sobre Jesus, ele desce em Jesus em espírito, mas ele desce de forma corpórea e desce sobre Jesus em espírito. Então, primeira coisa, o Espírito de Deus, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é um ser. A primeira coisa que o ser humano, a primeira coisa que os evangélicos, os cristãos, que a nossa linha teológica de pensamento, nós devemos crer que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Vou repetir. O Espírito Santo, ele é diferente. O Deus, ele é tri. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Pai, Criador, o Filho, o Messias Salvador, e o Espírito Santo, um ser. Então, primeira coisa que nós temos que identificar é que o Espírito Santo, ele é um ser. Ele não é uma força ativa. Ele não é uma coisa que a nossa mente é incapaz de pensar, um espírito vagando no ar. Não, ele é um ser. Quando tem uma palavra fala que quando a terra foi formada, o Espírito Santo, o Espírito pairava, né, sobre a terra. Eu anotei esse versículo aqui. Está mais na frente que eu vou comentar ele. O Espírito Santo como Criador. Está aqui, tá anotado aqui. Tá? Então vamos lá. Então, veja bem. O Espírito, ele faz parte. O Espírito, ele faz parte de um único Deus. Agora, veja bem. Para poder explicar isso, como assim Deus sendo um e três? Eu sempre tenho essa dúvida. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. 3 em 1, vou explicar agora. Então como veja bem. Para a gente entender 3 em 1. Veja bem. Lá em Coríntios 13, 2 Coríntios 13, fala da a bênção apostólica impetrada da Santíssima Trindade. É o credo, o nosso credo, inclusive o credo religioso antigo da igreja primitiva. O credo vem de crer. Crer sobre a Santíssima Trindade, isso é da igreja primitiva, isso é antigo, ele é da época da igreja primitiva. Então, em 2 Coríntios 13, vai aparecer a bênção impetrada da Santíssima Trindade. Vamos lá. 2 Coríntios 13 vai dizer assim, ó: a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, que é considerado a coluna doutrinária da igreja, o homem que Deus usou para trazer a doutrina doutrinária da igreja, ele vem aqui no 2 Coríntios 13, impetrando a bênção da Santíssima Trindade. Vai aparecer 3. Vou explicar como que 3 e 1. No decorrer vou explicar.
Então, a bênção da Santíssima Trindade, ela vem mostrando 3 pessoas diferentes. A graça do Senhor Jesus, que é o Messias, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo. 3 pessoas. Como explicar 3 pessoas sendo um Deus? É aí que se torna a dificuldade, é aí que se torna a polêmica, é aí que se torna o embaraço, aquilo enlaçado das doutrinas formada em muitas igrejas evangélicas, na religiosidade, nas heresias. Mas vamos lá. Quando a Bíblia fala que Deus é um, a Bíblia está falando que Deus é um, a Bíblia está falando em essência, em unidade, em harmonia, em atributos. Por isso, se você ler João 10:30, fala assim que Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Olha, vou repetir. Lá em João 10:30, João 10:30 diz assim, Jesus falando assim: ó, eu e o Pai somos um. Se você pegar esse versículo e você vai pensar, será que Jesus, tem hora que Jesus é Deus, Pai, e tem hora que Jesus é Jesus o Messias. Ou seja, por isso que ele fala que ele é um, mas não. Quando a Bíblia fala assim, eu e o Pai é um, esse um aí se refere à unidade, união entre eles. Não é que você já tem lá, no caso, o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são uma pessoa que vive em união. Por isso que a Bíblia fala único, Deus único. Quando a Bíblia fala que Deus é único, em questão de unidade, união. Em questão de harmonia, juntar. Em questão de essência, em questão de atributos. Que atributos são esses? Onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, são os atributos de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um. A Bíblia fala que Deus é um, a questão de unidade, a questão de essência, a questão de atributos, a questão de harmonia. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um. Mas na verdade são 3 seres diferentes. 3 seres, não se trata de 3 deuses. Um Deus que tem um comando, outro Deus que tenha outro comando, outro Deus que tenha comando. Não é isso. Um comando só, a união entre eles é tão perfeita que tem um comando só. A união entre eles é tão perfeita que há uma essência, que há uma única unidade, que há uma única essência. Então, resumindo, ainda vou no versículo que vai explicar mais profundamente isso. Resumindo, quanto a Bíblia fala que Deus é um, e que as pessoas interpretam que Deus, o Pai, Jeová, ele é absoluto, que Jesus é um semideus, que o Espírito é outro semideus. Tem as doutrinas hereges, as doutrinas que pregam isso, inclusive tem parte de cristianismo que também pregam isso, que é errôneo. Tem parte também de ter uma igreja, um lugar que eles não acreditam no Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová afirmam que o Espírito Santo ele é uma força ativa de Deus, que existe um único Deus de Jeová, que Jesus ele não é Deus em absoluto como o Pai. Tem a mesma harmonia, a mesma essência, os mesmos atributos. Que Jesus está lá embaixo, o Pai está lá em cima e o Espírito Santo é a força ativa de Jeová trabalhando. Essa é a doutrina testemunho de Jeová. Então, veja bem, só que a doutrina cristã,
A doutrina que eu defendo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina primitiva, a doutrina verdadeira é o único Deus em três seres diferentes. Por que forma um único Deus? Por que único Deus? Por causa da harmonia, da essência, dos atributos. Por isso é o único Deus, mas são três partes diferentes, formando um único Deus. Formando um único Deus por causa da essência, da harmonia, dos atributos, por causa de uma perfeição. Porque Deus é perfeito em o Deus Criador Pai, em o Deus o Messias, em o Deus o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é um ser. Agora vamos em um outro versículo da Bíblia. Esse versículo, ele é um versículo chave para que os cristãos conheçam. Porque se o cristão não conhecer, ele é vencido pelos hereges, pelas pessoas que pregam heresia. Esse versículo aqui, ó, é muito importante. Eu quero que você anota aí que eu vou explicar. Deuteronômio 6. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4. Anote aí. Esse versículo aqui, inclusive, muitas religiões usam esse versículo aqui para poder afirmar o que eles pensam. Agora, olha isso aqui, gente. Esse versículo aqui é de extrema importância. Veja bem, vamos lá. Deuteronômio 6, verso 4, está dizendo assim, ó. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha bem. O que dá de entender aqui? Se você pegar esse versículo aqui, um testemunho de Jeová, por exemplo, ou uma pessoa que é sectária, vai chegar para você e vai dizer para você que, ó, não existe três pessoas, existe uma única pessoa. É o que está escrito aqui, é o que Deus falou para Moisés. Aqui foi Deus falando para Moisés. Ouvi, Israel, que o Senhor é o único Deus. Aí, se a gente for entrar nesse versículo, a pessoa que não tem um entendimento profundo vai pensar que é Deus só um. Isso. Você entendeu perfeitamente. Mas aqui, em um único Deus, o único Senhor, aqui, qual o significado? Você não consegue entender de forma direta, você não consegue entender pelo seu raciocínio humano, você não consegue entender. Mas sabia que o único Deus aqui, está impetrada aqui, a Santíssima Trindade? Bom, é aí que está o segredo. Eu vou repetir de novo para que não haja dúvida, porque esse versículo aqui, ele é a chave. Eu custei entender esse versículo aqui, foi anos estudando. Esse versículo aqui, se você tiver uma mente humana, você não consegue entender. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que identificar nesse versículo, que é a palavra único. Olha para você ver no versículo. Ó, ouvi, Israel, o Senhor, nosso Deus, único Senhor. Anote aí a palavra único. é o único. Isso, então vamos lá. Existe dois significados para a palavra único aí. Vou repetir. Existe dois. Aí que está o segredo. Você só consegue entender o versículo se você entender isso que eu estou falando aqui agora. Se você não entender o que eu estou falando aqui agora, se você em casa não entender o que eu estou falando aqui agora, você vai olhar para esse versículo e você não vai conseguir enxergar a Santíssima Trindade. Você não vai conseguir enxergar. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção. Então vamos lá. A palavra único Senhor aí, único Deus, a palavra único tem dois significados no hebraico. Vamos lá.
Um dos significados para a palavra único aí é a palavra Yeshid. O que significa? Vou explicar. Yeshid. Yeshid se pronuncia Yehid. Yeshid se pronuncia Yehid. Yehid é quando quer dizer que a pessoa aqui é uma pessoa não no plural, mas uma pessoa absoluta. Quando o hebraico quer dizer uma pessoa absoluta, uma única pessoa, se expressa Yehid. Quando o hebraico quer se expressar uma unidade composta, não é Yehid, é Yehad. Aí a unidade composta, ou seja, tem mais de um. Mais de um. Então o hebraico aqui para a palavra único não é Yehid, é Yehad. Yehad significa unidade composta. O que é uma unidade composta? Então o único ouve Israel, o Senhor nosso Deus é uma unidade composta. Perfeitamente. Isso é a tradução mais clara. Perfeitamente. Então anota aí, gente, ó. Perfeitamente. O que vocês não sabiam, né? Isso aqui é uma revelação. Isso aqui eu estudei para isso. Isso aqui, meu irmão, me chamava atenção quando eu li esse versículo, quando a Bíblia diz assim: ouve o único Deus. Aí se você pegar esse versículo, você descarta o Messias e descarta o Espírito Santo. Se você entender que isso foi Yehid, mas não é Yehid, Yehad. Yehad, ou seja, unidade composta. Ou seja, mais de um. Mais de um. Então a palavra único Deus aqui está dizendo de uma unidade composta. A gente que é leigo na palavra, ou seja, não temos aquela profundidade que está escrito, a gente vai ler esse aqui, o único, o Senhor. Depois a gente vai pegar aquele versículo, vai embaralhar mais ainda a mente, porque vai pegar que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Sabe que está falando que Deus é o único Senhor? Então a pessoa vai ficar muito confusa. Então o que o Senhor está querendo dizer que o Senhor, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, significa que Ele é uma unidade composta, Ele é mais de um. Aqui dentro está explícito claramente sobre a respeito da Santíssima Trindade. Claramente. Se você lê pela ótica humana, se você lê pelo pensamento humano, você vai entender que há um único Deus, ou seja, uma única unidade, um único Deus. Ou seja, um só. Numericamente você entende que é o único Deus aqui. Se fosse Yahid, se fosse o hebraico Yahid. O que é Yahid? Yahid é unidade singular. Unidade singular. Se for uma unidade singular, significa que Deus é um soberano único, ou seja, uma única pessoa soberana. Mas o hebraico aqui não é Yehid. O hebraico aqui é Yehad. Yehad é uma unidade composta. Unidade composta está se referindo a um Deus triuno. Você não vai encontrar aqui nesse versículo, igual está lá em 2 Coríntios 13:13, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 13:13, vai encontrar as 3 pessoas de forma clara, com clareza. Vou explicar de novo. 2 Coríntios 13:13 mostra com clareza as 3 pessoas. O amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, lá em 2 Coríntios 13:13. Aqui, o que te mostra com clareza aqui é o hebraico Yehad, que é uma unidade composta. Aqui está de forma indireta te mostrando a Santíssima Trindade. Gente, vou pedir para vocês que tenham muita paciência
Anote aí no seu caderno, abre a mente o que eu estou falando. O que eu estou falando, porque é difícil de compreender isso. Como que você compreende que Deus é um? Na palavra único, Yehade, que é unidade composta, ou seja, que Deus é 3 em 1. Na palavra Yehade. Yehade no hebraico, Yehade, a pronúncia Yehade no hebraico é unidade composta. O que é uma unidade composta? Tem mais de um. Mais de um. O que é singular? Tem um só. O que é singular? Se fosse singular, qual que é a palavra que aparecia aqui? Yehide. E não é Yehide. No original, a Bíblia escrita no original não é Yehide, é Yehade. E ela não está nem como Yehide, nem Yehade. Está todo único para a gente. O Espírito Santo dá entendimento. Por que aqui aparece único? Porque se você pegar a Bíblia hebraica, vai aparecer Yehade. Entendi. Porque Yehade é o significado hebraico da palavra único. Entendeu? Então, por que eu quero... Eu tenho dado isso na igreja, eu tenho dado muito na igreja, eu tenho dado onde eu tenho passado essa palavra, para que as pessoas entendam por quê. Porque através desse versículo aqui, as pessoas pegam uma doutrina que Deus, Jeová, o Pai, é o único Deus, que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Por quê? Porque eles vão tirar desse versículo aqui. Vai tirar desse versículo aqui e também daquela passagem que Jesus fala assim, que eu e o Pai somos um. Unidade singular. Isso é a heresia, as religiões tiram daí. Por isso que eu te falei que no início aí, eu falei para você abrir Oséias 4:6 e Oséias 6:3 por causa disso. Olha bem. Oséias 4:6 está escrito assim, ó. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento que Deus está falando aí? Deus não está falando de letra, Deus não está falando de diploma, Deus não está falando o conhecimento que Deus está falando aí não é escrita, não é saber a Bíblia de capa a capa, não é ter diploma, não. Conhecimento aí é relacionamento com Deus. Não é um conhecimento humano. A palavra conhecimento de Oséias 4:6 que fala assim, ó, o meu povo, Deus está falando de Israel. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento de que Deus está falando aí não é letra, não é diploma, não é tinta escrever. Deus está falando de relacionamento, porque Israel perdeu o relacionamento de quem Deus era, de quem Deus é. De quem Deus é. Deus é um ser triuno. Israel perdeu a comunhão de quem é Deus, falta de conhecer Deus. Então aonde o povo perece? Por falta de conhecimento, quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo é a doutrina que eu quero falar, o Espírito Santo. Mas para eu falar sobre o Espírito Santo, eu tenho que mostrar para o telespectador, eu tenho que mostrar dentro da Bíblia que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, que ele está embutido na Santíssima Trindade, no ser único. Se a pessoa não tiver esse entendimento, vai chegar igual Paulo, quando chegou na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo visitou a cidade de Éfeso. Paulo vai chegar perto de uns discípulos que tinham lá, Paulo vai falar para eles assim, vocês receberam o Espírito Santo, sabe qual foi a resposta deles? Nós nem sabemos que há Espírito Santo. Vou repetir. Paulo chegou na cidade de Éfeso, e lá existia um grupo de pessoas que já estavam lá antes dele. Aí Paulo começa a trazer a doutrina cristã, e aqueles discípulos começam a aceitar mais puramente, porque a doutrina de Paulo era muito mais consistente, era muito mais fomentada numa estrutura. Aí Paulo vai perguntar para aqueles discípulos, vocês receberam já o Espírito Santo? Sabe qual foi a pergunta deles? Nós nem sabemos se há Espírito Santo. Olha a falta de conhecimento. Olha a falta de relacionamento. Foi aí que Paulo começou a pregar para eles, ensinar para eles que o Espírito Santo é um ser.
que o Espírito Santo é Deus. E eles passaram a acreditar e receberam o Espírito Santo. Por isso que essa doutrina aqui, ela vai em vários episódios, várias páginas. Lá para frente eu vou começar a falar para quem é dado o Espírito Santo, para quem foi enviado o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas hoje eu estou falando, eu estou mostrando para o telespectador que o Espírito de Deus, ele é um ser embutido em um único Deus. Quando fala único, está falando de unidade, de perfeição, de harmonia, de essência, de atributos. Mas Deus são três seres diferentes, formando um único Deus. Então, tira a dúvida aí, há um único Deus é por causa de unidade perfeita. Está entendendo? Unidade perfeita. Então, veja bem, esse versículo, Deuteronômio 6,14, foi um divisor de águas para a minha vida. Foi um divisor de águas. Quanto eu entendi, quanto eu estudei, quanto eu refleti, examinei essa passagem aqui de Deuteronômio, o que Deus queria dizer quando ele diz um único Deus. Quando Deus me abriu a mente, me abriu o coração, eu entendi que o único Deus aqui está se referindo à Santíssima Trindade. Para mim foi uma das maiores maravilhas do meu conhecimento, do meu entendimento. Foi de uma envergadura muito grande para mim, esse Deuteronômio 6,14. 6,14. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Agora, voltando à pergunta que você fez lá no início, sobre a criação. Lembra? Sobre a criação. Eu vou mostrar agora que o Espírito Santo, ele é um ser e ele estava lá no princípio criando todas as coisas juntamente com o Pai. Vamos lá? Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Até agora alguma pergunta, Everton? Tem alguma... Não, tá dando para entender. Tá dando para entender, né? Muito bem. Então vamos lá. Gente, outro versículo que é um divisor de águas para conhecimento é Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. Se você aprender, se vocês aprenderem, aí do outro lado aí, depois você coloca no comentário de onde você está, de onde você está ouvindo essa mensagem, em qual cidade, se não sei, comentários aí, comenta. Se você comentar, o logaritmo do YouTube vai entender que essa mensagem tem que ir para outras pessoas. Se você comentar, se você dar um ok aí, esse ensino sobre o Espírito Santo, ele vai ser enviado para outras pessoas por causa do ok, por causa daquela mãozinha, só apertar a mãozinha aí do like aí, e também o escrever essa plaquinha vermelha ou preta aí. Tem algum celular que é a plaquinha preta, tem alguns celulares que é a plaquinha vermelha, escrever. Você aperta escrever, aí você se inscreve no canal e todas as vezes, porque vai ser um estudo longo, e todas as vezes que eu for falando sobre o Espírito Santo, vai cair notificação aí do sininho sobre a gravação do programa, vai chegar para você. Por isso que você tem que se inscrever, você tem que seguir o estudo, porque o estudo ele tem um início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, Gênesis 1, eu estou falando sobre o Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Então, Gênesis 1, verso 1, olha como é que você vai encontrar a Santíssima Trindade aí, inclusive o Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha bem, a palavra no princípio em hebraico significa Bereshit. No grego significa Gênesis. A palavra no princípio, o primeiro livro de Gênesis, o título dele em grego é Gênesis. A palavra começo ou princípio significa Gênesis, no grego. No hebraico significa Bereshit, é a mesma palavra. Entendeu? Você observa que
Antes da vírgula está escrito no princípio. A palavra no princípio aí é a mesma coisa que a palavra Gênesis, ou Bereshit no hebraico, e Gênesis no grego. No princípio criou Deus. Olha aí a Santíssima Trindade aí na palavra Deus. Como que você identifica? Voltando naquela linha de pensamento. Se você olhar aqui, criou Deus, vai te dar a ideia de um soberano, de um único soberano. Se você ler aqui. Mas a tradução aqui não aparece, a tradução aqui para o hebraico aparece a palavra Elohim. Elohim é plural. Elohim significa plural. Elohim, a palavra Elohim significa plural. O que é plural? Mais pessoas. Gente, eu vou repetir de novo. Vou repetir para não haver dúvida. Presta atenção. Presta atenção. Deuteronômio 6:4 e agora Gênesis 1, verso 1. Olha bem, vou ler de novo. No princípio criou Deus. Criou Deus aqui, a palavra no princípio criou, a palavra está Elohim, no princípio Elohim, ou seja, Bereshit Elohim. Bereshit Elohim está se referindo que a Santíssima Trindade, o Pai, o Messias e o Espírito Santo estavam criando todas as coisas no princípio. No primeiro versículo da Bíblia. No primeiro versículo da Bíblia você encontra a Santíssima Trindade. Mas você não consegue entender isso de forma direta. Você não consegue ver aqui, ó. No princípio, Jeová, o Messias e o Espírito Santo criou os céus e a terra. Você não consegue entender. Você não está escrito isso aqui. Não está de forma direta. Mas está de forma indireta. Como? Na palavra Elohim. Na palavra Elohim. No princípio, Bereshit Elohim criou os céus e a terra. Agora olha o versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que significa isso? Em outras versões está escrito que o Espírito se pairava. O que é isso? Deus estava planejando criar tudo, deu o Deus Pai, o Messias e o Espírito Santo. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas para começar a criar, dar forma. Então, o que nós estamos aprendendo nesse estudo? Nós estamos, esse estudo para mim, é um dos estudos mais poderosos que nós estamos aprendendo aqui sobre a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, que é a doutrina que eu estudo daqui para frente. E para você ter uma convicção, para você ter um entendimento de que é o Espírito Santo, você tem que saber quem é o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? O que ele é? Ele é, vamos lá, onipotente. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é transcendente, tem a mesma essência com o Pai, com o Messias, tem a mesma essência, a mesma harmonia. É isso que falamos, Deus perfeito. Parece singular, não parece? Mas é plural. Singular em questão de unidade, em questão de perfeição. Mas Deus, eles são os três seres diferentes. Três seres diferentes. Então, o que o Espírito Santo é apresentado aqui como Criador também, igual o Pai? Gente, mas aonde está mostrando isso? O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Lê claramente aqui, no princípio criou Deus, a Santíssima Trindade, Elohim. E no versículo 2, o Espírito estava movendo, estava junto com o Pai, com o Senhor Jeová, com o Criador, e junto com o Messias.
Então, o que o Espírito Santo é? Ele é um ser. Um ser. Um ser. Então, aí você pode me perguntar, aonde na Bíblia você me mostra que o Espírito Santo ele é chamado de Deus? E aí, se alguém te perguntar? Não tem, né? Tem. Vou te mostrar agora. Tem. Então, de forma indireta, você aprendeu que o Espírito Santo ele é Deus. Sim. Agora, se alguém te pedir assim, irmão, eu quero literalmente escrito. Sim. Eu quero que você me mostre literal aonde na Bíblia o Espírito Santo ele é chamado de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 5. Vamos lá. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Vamos lá. 5, versículo 3 e 4. Abriu aí? Abre na sua casa aí. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Marca esse versículo também. Marca esse versículo na sua casa aí, no seu caderno, que esse versículo aqui nós vamos encontrar o Espírito Santo sendo chamado de Deus. Vamos lá. Tem que ter muita atenção para ler esses dois versículos aí. Se você passar atropelando as palavras, você não vai entender não. Novamente, se você ler esse versículo atropelando as palavras, você não consegue entender. Vai passar batido. Vamos lá, eu vou ler devagar e você vai identificar, vocês aí vão identificar que o Espírito Santo chama de Deus. Vamos lá. Então, primeiro, deixa eu explicar aqui essa passagem. Essa passagem aqui foi entre Ananias e Safira. Ananias e Safira era um casal de cristão que tinha se convertido a Deus, mas hipocritamente eles mentiram contra o Espírito Santo, mentiram contra Pedro, que era o líder da igreja, e eles montaram uma conspiração de engano, de hipocrisia contra Pedro, e eles foram até assim, de forma brusca, eles foram até exterminados por Deus, pelo Espírito Santo, pela desobediência deles. Esse é outro caso que nós vamos ver depois. Então vamos lá. Verso 3. Disse então Pedro a Ananias. Ananias era esse cristão que fez uma conspiração. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Até então, o Espírito Santo aqui não é chamado de Deus, mas mais para baixo você vai ver que vai. Sim. Tá? Vamos ler de novo. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando a herdade não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Agora preste atenção. Não mentiste aos homens, mas entendi. Mas Deus. Quem é esse Deus que ele estava se referindo? Espírito Santo. Espírito Santo. Ele não estava mentindo para o Espírito Santo. Ele estava mentindo para Deus. Para Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava controlando a igreja. O que é isso? O que o Ananias e Safira fez? Isso não era questão de doutrina, não. Era questão era uma questão de voluntário. O que eles estavam fazendo na época? Eles estavam vendendo propriedades, tipo assim, fazenda, terra, entregando na mão dos apóstolos. Ninguém era obrigado, isso não era obrigação, não. Era questão de coração. Aí esse casal, Ananias e Safira, era um casal muito rico. O que eles fizeram? Eles pegaram uma propriedade deles e venderam. Aí o que eles fizeram? Eles falaram que pegaram todo o dinheiro da propriedade e entregou tudo para a pessoa, que eles mentiram. Eles pegaram a metade, escondeu em casa e deu só a metade. Só que isso não bastava, não se tratava de uma doutrina, isso não era doutrina. Os apóstolos não deu doutrina para que eles fizessem isso. Era questão de... Só que eles estavam tentando se aparecer, tentando dizer, Pedro, nós pegamos a propriedade, nós vendemos por 100 milhões e estamos te dando aqui 100 milhões. E era mentira. Eles tinham vendido por 200, entregando por 100 na mão de Pedro e mentindo ao Espírito Santo que estava controlando a igreja. Aí o Espírito Santo na hora deu discernimento para Pedro, que Pedro olhando para eles viu que ele estava mentindo. Aí Pedro disse assim,
Você não precisa mentir. Você não precisava fazer isso. Você não precisava vender a tua propriedade. Mas por que você vendeu a propriedade? Você está falando para mim que está dando tanto. Você não está mentindo para mim, não. Você está mentindo, sabe para quem? O Espírito de Deus. Não mentisse aos homens, mas a Deus, verso 4. Então, no verso 3 e no verso 4, você encontra o Espírito Santo diretamente sendo chamado de Deus com letra maiúscula. Letra maiúscula. Então, qual que é o foco desse primeiro estudo? Mostrando que o Espírito Santo ele é Deus. Sim. Mostrando que o Espírito Santo ele é um ser. Mostrando que o Espírito Santo ele tem onipotência, onipresença, onisciência, que ele tem a mesma harmonia com o Messias e com o Criador, que ele tem uma mesma unidade, uma mesma perfeição. Nós temos que crer nisso. Nós temos que ter relacionamento com Deus desta maneira. Que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, que o Espírito Santo é simplesmente uma... Tem gente que o Espírito Santo é uma coisa gostosa, tem uma pombinha. Não. O Espírito Santo é um ser, é um Deus. A igreja nossa, nos dias atuais, hoje, nós temos que ter essa convicção. Tem que ter essa convicção. Aí, dali para frente que vai entrar a questão que muitos também já têm dúvida sobre o batismo do Espírito Santo. Mais para frente vai falar isso daí, mas pode falar um pouquinho. Por isso que uma das pessoas que estudaram comigo, das pessoas que me perguntaram isso, que não via a hora de chegar esse momento, eu vou até citar o nome, que é a irmã Soraya. A irmã Soraya, ela pediu para que dasse um estudo sobre o Espírito Santo, que ela tem muita dúvida. Aí, eu já dei doutrina na igreja que as pessoas, já dei uma palhinha sobre essas coisas, as pessoas ficaram interessadas. A irmã Fabiana também, a Fabiana, um alô aí Fabiana, a Fabiana também sempre, quero mandar para ela um abraço aí, ela também pediu, ela tem essa dúvida. Outros irmãos, então, hoje, o primeiro episódio de hoje, qual que é a conclusão do episódio de hoje? A conclusão é que o Espírito Santo é um ser, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo ele tem atributos, é o primeiro passo. Conhecer quem é o Espírito Santo. Hoje, vocês conheceram quem é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que ele é o único, mas não é o único como a gente, como eu, para mim o único era um, normal. Mas o pastor deixou bem claro que não é único de uma pessoa, mas sim de mais pessoas. Mais pessoas, formando uma única perfeição. Formando uma única perfeição. Que é Deus único. Que é Deus único, que é perfeito em tudo. Tá anotadinho aí, versículo que foi citado aqui. Se você não conseguir anotar, volta ao vídeo, você vai conseguir pegar todas as anotações, tá bom? E eu vou pedir o pastor, antes ele mandar que ele me manda o tema, eu vou pedir para ele mandar os versículos. Eu vou deixar os versículos que ele citou na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você tiver dúvida dos versículos, vai na descrição do vídeo que vai estar lá os versículos que o pastor citou. E por favor, para a gente bater uma meta de alcançar nações multiplas, alcançar mais pessoas, é o que o pastor falou aqui no anterior. Por favor, se inscreva no nosso canal, curte, deixe seu comentário, dúvida. Eu sei que vai ter muitas dúvidas aqui sobre a questão do Espírito Santo. O pastor vai ler todos os comentários de vocês e ele vai estar respondendo aqui no nosso vídeo. Tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário, comenta mesmo, compartilhe para as pessoas, ajude esse canal, esse programa que está começando agora, para alcançar mais vidas, porque esse programa não é um entretenimento vazio, que é só um papo assim aleatório, é algo que vai edificar a nossa vida, que vai edificar a sua vida, que vai te aproximar de Deus e vai conectar mais ainda você com Deus. E é claro, trazer você mais perto. Então você aí que tem família ou amigos que precisam de ouvir a palavra, de entender a palavra,
se inscreva no nosso canal, ajude esse canal para chegar a mais pessoas. Quem sabe você está fazendo o evangelho, né, pastor? Verdade. Você também está evangelizando também, de compartilhar esse vídeo, esse nosso estudo para mais pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, pastor. Hoje é só o início, né? Os outros episódios você vai ficar sabendo o que é batismo com o Espírito Santo, o que é dons espirituais, que é uma confusão terrível que é feita no meio da igreja. Eu te agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço a vocês pelo carinho, agradeço a vocês por este momento. Da minha parte, a graça do meu coração, da minha parte, uma excelente boa tarde ou boa noite, aonde você estiver. Meu abraço e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Não saia daqui, fique, pastor, que a oração que você sabe fazer. Amém. Grande Deus e eterno Pai, Senhor dos céus e Senhor da terra, nós te buscamos, nós agora, Senhor, fazemos menção do Senhor como Deus Todo-Poderoso. Abençoa todas as pessoas que nos ouviram, Senhor Deus, tendo misericórdia, dá-lhe paz, dá-lhe alegria, dá-lhe a tua salvação, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, que Deus abençoe e até a próxima.